recrutamento e seleção inteligente, desenvolvimento e retenção de talentos. Tudo que o seu RH precisa para criar um time de alta performance e reduzir custos em um só lugar. A Solids é uma plataforma completa de gestão de talentos com People Analytics e gestão comportamental. Transforme o seu RH com a Solids. Salve, salve, galera dos quatro cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos aqui ao vivo para mais um encontro, o encontro de número 5. Para quem não me conhece, eu sou Del Moraes, produtor executivo de eventos do Grupo Top RH. E para quem já me conhece, eu continuo sendo o mesmo. Eu mudei o visual, cabelo amarelo, mas eu continuo mesmo. Essa coisa de pandemia, galera. 1 ano e 5 meses olhando para o espelho e vendo a mesma pessoa, eu falei, vou mudar, vou pintar o cabelo para eu poder ter um tempo a mais comigo mesmo. É isso aí. E antes que a gente comece, vamos lá para o nosso networking digital. Isso, coloca aí no chat de onde você está falando, a cidade, o estado, a sua profissão, o que você faz, se você está em casa ou já está trabalhando. Tem perfil no LinkedIn? Cola para a gente aí também. E diga uma coisa, é o seu primeiro encontro ou você já viu outros encontros? Coloca aí para a gente se conhecer um pouquinho mais. Enquanto isso, as pessoas vão chegando também, tá? E eu vou falar, enquanto as pessoas estão chegando, de uma coisa muito importante. Vocês estão em casa, eu sei que vocês estão aí protegidos, cumprindo todas as normas de segurança, mas vocês estão querendo conhecimento. Eu estou percebendo que vocês estão querendo desenvolvimento profissional, não é isso, galera? Então, anote aí, olha, pelo 2º ano, nós vamos ter o Top RH Sync. Não sei se alguém que está inscrito viu o ano passado. Nós tivemos 5 dias com mais de 70 empresas palestrando, empresas concorrentes ao prêmio Top of Mind de RH. E esse ano, galera, olha que legal, esse ano a gente tem mais de 100 empresas, 100 empresas. O evento vai acontecer em agosto, de 9 a 11 de agosto, serão 4 dias, 9, não, errei, peraí, 9, 10, 11, 12, 13, de 9 a 13 de agosto, a gente tem mais de 100 empresas e eles vão falar sobre 6 eixos temáticos: gestão e estratégia, encontrando os melhores talentos, diversidade e inclusão, desenvolvimento humano, benefícios, engajamento e comunicação. E dentro desses 6 eixos temáticos, eles vão desenvolver os subtemas. Mas sabe o que é legal? São cases, galera, cases que essas empresas vão trazer para vocês. O que eles estão fazendo internamente dentro desses 6 eixos temáticos, eles vão trazer para vocês. Olha, e eu tenho empresa muito boa, empresas de primeira grandeza. Eu tenho Sanofi, eu tenho Volkswagen, eu tenho Honda, eu tenho Pepsi, eu tenho a Solids, que é a patrocinadora do nosso evento de hoje, eu tenho o Laboratório Seib, enfim, daqui a pouco a gente vai soltar a lista para vocês dessas 100 empresas. Corre lá, a Mari já deve estar colocando para vocês o link de inscrição no Simpla. Então, fiquem em casa, mas fiquem com conhecimento, porque esse é o objetivo do Grupo Top RH, levar o mundo do RH nas mãos de vocês. E aí tá aí, galera, não é nas mãos, está no teclado, né? Tá no celular, tá no notebook. Então aproveita essa oportunidade para vocês crescerem profissionalmente e de repente vocês têm algum exemplo desses cases que vocês podem aplicar na empresa de vocês. Tá legal? Fechou? Então vamos lá. Hoje a gente tem o nosso 5º encontro, num total de 10, como eu disse, patrocinado pela Solids. Aliás, a sua empresa de qualquer canto do Brasil quer patrocinar essa palestra, essa ação, que ela vem desde 2009, ou seja, ela está há 12 anos no mercado, escreve para marketing@grupotoprh.com.br, você vai receber o Media Kit, vai saber como patrocinar as 5 palestras que ainda tem aí pela frente.
Então, hoje, a gente está trazendo a Dani Ribeiro, galera, e ela vai falar para vocês sobre clima organizacional e saúde mental. Quais preocupações o RH ele deve ter para manter a energia dos colaboradores equilibrada? A Dani Ribeiro, ela é psicóloga formada na PUC de Minas e atuante na área de RH há mais de 15 anos. E olha que legal, ela é apaixonada por recrutar na área de tecnologia e por desenvolver pessoas. Que legal, que maravilha, Dani. Vamos lá, boa palestra, é contigo. Obrigada, Del. Então, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por poder ter esse momento aqui para falar com vocês. Como o Del disse aí, já tem um tempinho bom, né, que eu estou na área de RH. Na verdade, desde 2006, mais ou menos, aí. E eu sou psicóloga, né, como ele falou também. E desde a época que eu estava lá no meio da faculdade, eu já comecei a me envolver com RH, que se tornou uma grande paixão. E ao longo do tempo, né, fui aprendendo várias coisas, fui passando por várias áreas e acabei me especializando, né, na área de recrutamento e seleção. E de uns anos para cá, eu conheci esse mundo da tecnologia, sou apaixonada por tecnologia. Então, hoje na Solids eu atuo como BP, justamente, né, para o time de tecnologia. E, como eu falei, né, é uma área que me inspira muito, eu aprendo muito com essa área. E outro ponto que eu também queria trazer para vocês é que, além do RH, eu tenho uma outra paixão, que é a psicologia, né? E principalmente a psicologia clínica. Então, eu vou, né? Tem gente que me chama de doida, mas eu vou unindo aí esses dois mundos, que muitas vezes são mundos opostos, mundos muito diferentes um do outro, mas eu gosto muito dos dois. E aí, quando eu recebi o convite para falar, né, sobre clima organizacional e saúde mental, eu achei muito bacana, né? São temas aí muito ligados um ao outro. E a minha proposta de hoje, né, é trazer alguns tópicos aí para a gente conversar. Quero convidar vocês a participarem, então vocês podem ficar tranquilos aí, né, em fazerem perguntas, em tirarem a dúvida de vocês. Podem me mandar as perguntas aí que a gente vai batendo um papo. Como vocês já devem ter percebido, né, do meu sotaque aí, falando né, oi, uai e tal o tempo inteiro. Estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Depois eu vou querer saber, como o Del falou aí, de onde vocês são também. Mas então é isso, gente. Bora lá, né? Tem muita coisa aí para a gente conversar. Então, vamos começar aí com a nossa primeira tela? Beleza. Então, pode passar a próxima. O que eu pensei? Pensei em colocar aqui para gente alguns tópicos, até para a gente ir, né, se organizando um pouco aí sobre o que a gente vai conversar. E eu dividi aí nesses 5 tópicos, né? Primeiro é o clima organizacional e saúde mental. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, dos efeitos da pandemia no trabalho e na saúde mental também. Imagino aí que muitos de vocês devem ter falado muito sobre isso, né, desde o início aí da pandemia, nesse momento super difícil que o mundo todo está passando, né? O mundo do trabalho precisou se adaptar muito para poder lidar com os percursos aí que a gente teve que passar, né, por conta da pandemia. Depois disso, a gente vai falar um pouco de clima organizacional e produtividade, né, que é um foco legal aí do nosso papo. E aí eu quero falar com vocês também um pouco sobre mapeamento comportamental. E a gente finaliza com algumas dicas, né, que eu separei com muito carinho para vocês, né? Imagino que vocês já devem já tá pensando aí, né, o que a gente vai trazer de prática, né? Eu acho que isso é muito importante. Então é assim que a gente vai organizar nosso papo. E aí, acrescentando um pouquinho em relação a isso, o RH e a saúde mental, ele nunca foi tão chamado para atuar junto, né? E a ideia de trazer esse tema também é para pensar como o RH, né, pode atuar para que essas questões sejam harmonizadas, para que esses pontos, né, um ajude o outro. Então, é isso aí que a gente vai conversar na maior parte do nosso tempo, tá bom? Então, vamos lá mais um pouquinho. Começando aí o primeiro tópico. Pode passar. E aí, antes mesmo, né, da gente começar, o que eu pensei? Da gente falar um pouquinho de conceito, né? Eu gosto muito todas as vezes que eu penso sobre alguma coisa, eu gosto de entender muito da onde aquilo veio,
né, o conceito daquilo, eu acho que isso dá alguns insights assim, para a gente construir a nossa linha de raciocínio, o nosso pensamento também. Então, primeiro eu quis pensar sobre o que é saúde, né? Então, eu fui lá na OMS, né, que é um bom lugar para a gente pensar sobre isso. E aí, a gente tem como definição, né, por eles, que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E a gente não apenas, né, a ausência de doença ou enfermidade. Então, muitas vezes, né, a gente acaba pensando assim de forma muito rápida sobre o que é saúde e automaticamente a gente associa a saúde com a ausência de doença. E não necessariamente, né, a gente aí corpo, mente, espírito, né, para quem tem essa filosofia. Então, a gente é um conjunto. E quando a gente fala de saúde, a gente precisa pensar que é um complemento de uma coisa com a outra, né? Então, a gente pode entender que esse termo, ele está relacionado muito, né, com a forma como uma pessoa reage às exigências da vida, aos desafios, às mudanças que ela enfrenta, como ela vai harmonizar aí as ideias dela, as emoções no dia a dia, porque diariamente, né, a gente vive aí, né, cada um na sua realidade, mas a gente vivencia um monte de emoções, né, uma série aí de emoções diferentes, que são muitas vezes boas ou ruins, mas que isso faz parte da vida. Então, daí a gente já começa a pensar, né, o quanto que essa parte das emoções, do mental, interfere, né, no nosso estado de saúde. Então, vamos para o próximo. E aí, trazendo também o próximo conceito, também da lá da OMS, a gente tem aí o conceito de saúde mental. Então, a saúde mental, ela refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, ele vai conseguir, né, como ele consegue lidar com os estresses da vida, como ele trabalha de forma produtiva, né, e se ele encontra-se apto a lidar ali, né, apto a dar a sua contribuição para a sua comunidade. Então, um ponto legal de mencionar é que a OMS ela não tem aí uma definição pronta, universal, para a questão da saúde mental. É mais assim, né, um construto aí de várias ideias, porque quando a gente pensa, né, no termo até de saúde mental, a gente esbarra muito com a questão cultural. E quando a gente pensa, né, em cultura, cada cantinho aí do mundo tem uma forma diferente de lidar com a saúde mental, então por isso que eles acabam tendo uma definição pronta. Mas pensando, né, nesse ponto aí, a gente pode pensar e entender que a saúde mental ela é responsável por fazer o indivíduo buscar seus objetivos, contribuir para a comunidade. E aí, quando a gente pensa, né, na contribuição para a comunidade, a gente pode relacionar literalmente, né, ao trabalho, né, à vida produtiva aí. Então, pensar na saúde mental é muito fácil de associar aí com o mundo do trabalho. Parece meio óbvio, assim, né, a importância disso, mas assim, quando a gente para poder pensar mais a fundo, assim, nos termos, né, igual eu propus antes, a gente começa a ter alguma ideia, né, do quanto isso aí é importante e tudo mais. Então, vamos lá mais um pouquinho. E aí, pensando, né, na saúde mental e no trabalho, a gente sabe, né, que o trabalho ele vai influenciar aí de forma, né, enorme, assim, de forma muito importante nos resultados psíquicos de um indivíduo. E o que quer dizer isso, né? Eu tô querendo dizer que quando a gente pensa na saúde mental, no bem-estar daquela pessoa, muitas vezes a gente consegue associar isso com o trabalho. De forma que, se a pessoa está satisfeita, se ela está feliz ali, ela vai estar com uma saúde mental bacana, né? Se ela está feliz no trabalho. Se de repente o trabalho começa a não funcionar muito bem, ou inclusive ela nem estar trabalhando, a gente começa a perceber, né, que a saúde mental ela fica afetada negativamente, né? Tem aí, às vezes, né, até um sofrimento mesmo. Por que isso, né? Porque o trabalho, ele ocupa aí 2/3 da nossa vida. Então, se a gente pegar aí, né, a nossa vida produtiva, né, a vida adulta aí, a adolescência também, a gente fica uma grande parte da nossa vida trabalhando. Então, não é qualquer coisa, né? É muita coisa, pelo contrário. Por isso que a gente precisa dar uma atenção muito grande para isso.
Então, como eu até mencionei para vocês antes, né, a gente, com a questão da pandemia também, a gente precisou se adaptar, né, a gente teve um aumento aí de doenças em relação à saúde mental também, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas a gente sabe, né, que isso não é de agora, só com a pandemia. A gente sabe que doenças, né, sofrimentos aí em relação à saúde mental e o trabalho, ele já acontece há bastante tempo. E aí a gente vê que quando o trabalho não vai bem, a gente tem esse impacto grande na saúde mental, a gente também tem um impacto muito grande com doenças ocupacionais, que muitas vezes, né, causam aí um afastamento, e não causa só um prejuízo para a empresa, né, que tem ali o seu colaborador afastado, mas muito mais ainda para aquele colaborador que precisa ser afastado do trabalho. Então, são muitos tópicos aí, né, que dá para a gente poder ir desdobrando. E aí, um ponto que eu queria mencionar com vocês é que tem uma pesquisa que eu achei muito interessante, né, apesar de preocupante, do ano de 2012 até o ano de 2018, mais de 520 mil brasileiros pediram, né, afastamento aí, pediram auxílio-doenças, né? Auxílio-doença, foram afastados por conta de doenças relacionadas ao trabalho. E aproximadamente 43% desses casos de afastamento no trabalho são por doenças mentais, né? Então, isso aí é um dado do INSS que é bastante preocupante para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vamos para o próximo. E aí, eu coloquei aqui algumas causas, né, de afastamento do trabalho por adoecimento mental, e esses dados aí são todos dados do Brasil. Então, aí fica um ponto, né, para a gente pensar de forma bem assim, né, focada na nossa realidade, nesses tópicos que eu coloquei aí, que são os tópicos principais de afastamento por conta, né, de adoecimento mental. Pegando principalmente a questão, né, da fadiga, do estresse, da ansiedade. Então, aí, né, aposto que quase todo mundo aí deve ter ouvido falar de alguém que foi afastado, né, das atividades por conta de cansaço, né, de fadiga, de estresse ou muita ansiedade. E a OMS, ela trouxe aí esse dado para gente, que mais de 18 milhões de brasileiros vivem com ansiedade. Então, isso aí vai representar 9,3% da população, e com isso a gente passou para, né, liderar aí um ranking muito triste, né, um ranking mundial, que é, né, dos países que tem a fadiga, o estresse e a ansiedade como motivo de afastamento. Então, assim, é muito, muito sério esse dado. Um outro dado também interessante de dizer, né, que é a da depressão. Então, a depressão ela é uma das maiores causas, né, de afastamento de trabalho, segundo o DIEESE, e ela afeta 5,8%, né, que corresponde aí um total de 12 milhões de pessoas, e também faz com que o Brasil tenha a maior taxa, né, latino-americana aí em relação ao afastamento do trabalho por conta de depressão. E também a gente não pode de jeito nenhum deixar de fora, né, a síndrome do burnout, que é uma síndrome, né, que de uns anos para cá ela foi sendo muito mais mencionada, antes não falava tanto assim dela, que na verdade, né, é o esgotamento aí, né, quando a pessoa chega no nível de esgotamento mental mesmo. E a gente estima, né, que cerca aí de 33 milhões, né, de brasileiros sofram com esse problema. Então, aí a gente tem, né, mais um outro dado extremamente preocupante. E aí eu queria dizer também que essas doenças, elas vão afetar aí tanto homens como mulheres. Então, a gente não tem, né, um público, né, que é mais acometido por isso. A gente vê tanto os homens como mulheres que sofrem, né, desses afastamentos aí. Podemos ir para o próximo. E aí, depois de fazer, né, essa introdução aí sobre essa questão, né, da saúde mental, do impacto que ela tem, eu queria também falar um pouquinho com vocês sobre a pandemia, né? Então, a gente está vivendo um momento muito diferente, né, um momento atípico aí, onde que nunca foi tão importante falar de saúde mental, sempre foi, né, e sempre será, com certeza, mas, assim, a pandemia, ela acabou dando um cutucão, assim, na gente, nas empresas, para poder dar um pouco mais de atenção a isso. E aí, pode passar para o próximo.
Então, o que a pandemia trouxe, né? A pandemia acabou mostrando para a gente que o home office e o home office na pandemia não era a mesma coisa. Então, eu que trabalho, né, com esse público de tecnologia, se tiver alguém aí na área, vai super concordar comigo, é um público que já estava muito habituado a trabalhar de formato home office. E de uns anos para cá, a gente viu isso aumentar bastante. Porém, quando a gente caiu na pandemia e a gente começou a trabalhar em casa, igual, né, nós estamos agora, a maior parte de nós, a gente percebeu que não era a mesma coisa, né? Então, estar em home office na pandemia tem um monte de peculiaridade. Por quê? Muitas pessoas não tinham um lugar apropriado para trabalhar em casa e tiveram que se virar. Muitas nem tiveram como se virar, né? A gente sabe que a gente vive num país que está muito longe aí, né, de ter igualdade, de ter, né, as mesmas condições para todo mundo. Então, muitas pessoas, né, tiveram, assim, muita dificuldade para poder se adaptar com as rotinas em geral, né? E aí, a gente começa a pensar que ficar trabalhando em casa com o próprio trabalho hoje em dia, eu tenho certeza que para todo mundo foi assim, aumentou muito. Então, eu escuto muito isso, né? Olha, antes da pandemia eu trabalhava muito, mas agora, nossa, aumentou demais. Então, parece que a gente fica com essa sensação de que as demandas aumentaram demais. E quando você traz essa realidade para dentro de casa, você não está só trabalhando, você está em casa. Muitas pessoas aí têm, né, filhos, tem pessoas para poder dar atenção, para cuidar. A gente tem a vida pessoal, então acaba que isso aí vai se misturando, né, vai virando um grande pacote que acaba que o estresse, né, o esgotamento mental, muitas vezes, ele aconteceu. Então, a gente precisa pensar, né, em formas de como a gente pode suavizar isso ou de como a gente pode fazer para que esse impacto ele não seja tão danoso como ele tem sido, né, muitas vezes. E aí, um ponto também que eu queria trazer é que mesmo aquelas empresas, né, que têm a possibilidade de trabalhar presencialmente, né, no local mesmo da empresa, elas precisaram se adaptar. Então, a gente vê que algumas empresas ficaram aí no formato híbrido, outras nem puderam fechar, algumas foram criando aí, né, algumas políticas, né, de segurança por conta da Covid, mas o que aconteceu? Nem o trabalho que pode ser presencial, ele é mais o mesmo, né? Porque o isolamento social, ele continua. Então, a gente está vivendo aquele momento que a gente não pode mais abraçar, não pode por enquanto, né? Daqui a pouco, espero que isso aí a vida volte ao normal. Então, a gente não pode mais se abraçar. Muitas vezes a gente não pode mais aquele momento do cafezinho que a gente ia ali, né, comer alguma coisa junto com um colega, ou sentar perto um do outro, conversar cara a cara. Muitas vezes isso não tem mais como acontecer, até que as coisas melhorem. Então, mesmo quando a pessoa está trabalhando presencialmente, isso mudou, né? Então, a gente precisou se adaptar com isso. E eu acho que todos esses impactos, todas essas mudanças, todas essas rotinas diferentes, elas causaram um impacto na nossa vida e na nossa vida de trabalho também. E com isso, muitas vezes, a gente percebe que a produtividade ela foi reduzida. Então, às vezes, aquele momento ali, né, que você se sentia super produtivo, você conseguia fazer uma entrega de maior volume, ou maior qualidade, ela foi reduzida. Teve vários momentos assim de ouvir pessoas falando, olha, não sei nem se é pandemia, mas eu tô esquisito, não tô a mesma coisa, sei lá, eu tô estranho. Então, tem até isso, né? Uma certa dificuldade das pessoas dizerem o que elas estão sentindo, de entenderem as emoções. Então, acho que isso foi mexendo com todos nós. E um outro ponto também é sobre a questão do medo e da ansiedade aumentados. Então, a gente tem aí um bolo de medo e de ansiedade, né? Então, a gente tem medo de demissão, a gente tem medo de perder entes queridos, né? A gente tem medo de ser demitido por conta, né, de cortes de produtividade, porque o meu trabalho não está sendo o mesmo que antes. Então, a gente tem esse cenário. E quando a gente pensa como que o indivíduo, né, que está aí bombardeado por esse monte de coisas, está trabalhando. Então, a gente tem que começar a pensar, né? Como fica a saúde mental dessa pessoa ali no trabalho? Como
fica isso em conjunto, né, em cadeia, que tem um colega, o outro colega, todo mundo aí dentro da sua vida, né, lidando com tudo isso, como que isso afeta o clima organizacional de forma geral? Porque a gente não está falando de um momento específico que está acontecendo em BH, por exemplo. A gente está falando de uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Então, acaba, né, que se a gente pode espalhar isso aí, né, pensar de uma forma geral no mundo, dentro de um universo de uma empresa, isso também acontece. Então, com isso, né, as políticas, né, de saúde mental nas empresas, elas começaram a acontecer. Algumas empresas já faziam isso e já tinham políticas, né, nesse formato. Porém, com a questão da pandemia, as empresas, né, eu lembro muito bem no ano passado, meados aí de março até mais maio por aí. Eu lembro que eu fiquei muito assim, preocupada. Eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso, falar alguma coisa sobre saúde mental. E aí as empresas também tiveram essa mesma dificuldade. E aí, de repente, a gente teve que começar a pensar o que fazer para que a gente consiga dar um suporte para essas pessoas. Porque, né, a gente sabe que a pessoa, quando ela não está bem, automaticamente, né, ela não vai trabalhar bem. E as empresas precisam, né, gente, de resultados, a gente precisa que as pessoas, né, consigam produzir, mas a gente precisa também que as pessoas produzam estando bem. Então, Oi, fala aí, Del. Ó, chegou um comentário e uma pergunta. Posso, para a gente não perder o fio da meada, você Pode. Já responder? Antes disso, olha, vamos dar um alô para a galera. Eu entrei lá no chat, tem galera de Guarulhos, galera de Betim aí, olha, de Minas. Tem galera de Florianópolis, galera de Joaçaba, de São José, também ali do ladinho de Florianópolis, Votuporanga, Capanema, no Pará, Fortaleza e João Pessoa. A galera do Nordeste aí, legal. Obrigado aí pela presença. Vamos lá, então. Olha, tem um comentário, tá, da Karine. Amenizar os impactos do home office na pandemia para os colaboradores tem sido um grande desafio da gestão de pessoas no último ano, tá? E agora a Caroline, ela tem uma pergunta. Dani, temos visto o RH com algumas ações para o colaborador se atentar com sua saúde mental, mas poucas são as que pensam nos dependentes desse colaborador. Agora, trabalhando em casa, não é interessante levar a consideração esses dependentes? Afinal, com todos em casa, isso pode impactar na empresa indiretamente. Que pergunta legal. Gostei demais. E pode ir, Del? Pode, vamos lá. Tá. Gostei muito e eu acho que faz total sentido, porque, né, eu acho tão interessante quando eu falei isso outro dia, até no LinkedIn mesmo, quando eu estou conversando com alguém ali, aí chega o filho, cutuca, mãe, me ajuda aqui, pai, me ajuda aqui, porque aquelas pessoas também, elas são impactadas, né, elas também sofrem, elas precisam se adaptar, e uma coisa legal, quando a empresa for, né, pensar em políticas de saúde mental, é justamente fazer com que essa parceria, que muitas vezes acontece com outras empresas, ou a própria empresa desenvolve, que elas sejam estendidas também para os dependentes, para quem mora ali no cenário. A Solids mesmo tem uma parceria com uma empresa que a gente faz isso, né? A gente consegue que o colaborador, ele possa, né, incluir ou abrir, né, para que um familiar seja atendido por essa empresa. Então, talvez o RH, quando ele for buscar parcerias ou criar algumas estratégias, eu acho que é bem legal, sabe? Incluir o dependente que também está passando por momentos muito difíceis aí nesse cenário que a gente está. Podemos continuar? Perfeito, pode continuar. Mas olha, a galera dando oi de novo. Aqueles que ainda não tinham dado. Recife, Porto Alegre, Bahia, São Paulo, que a gente tem bastante galera de São Paulo, e Goiás. Então, vamos lá, dar um abraço para essa galera também que está aí prestigiando a gente. Um abraço, pode continuar, Dani. Então, vamos lá mais um pouquinho. Podemos passar aí para o próximo. Então, aí, né, pegando eu de novo com os meus dados, né, eu adoro conceito, adoro dados. A gente teve nesse tempo de pandemia, né, várias pesquisas aí sendo feitas.
E muitas delas, né, elas mostram como e o quanto, né, que as pessoas foram afetadas, né, com a pandemia. E eu trouxe aí um dado da Fiocruz que, né, que diz que sentimentos frequentes de tristeza e depressão afetam 40% da população adulta brasileira, e sensação frequente de ansiedade e nervosismo foi relatado por mais de 50% das pessoas. Então é muita gente, né? Eles fizeram essa pesquisa, né, com 6 universidades, e ela aconteceu meados aí, né, do ano passado, e trouxe esse dado para a gente, que é muito preocupante. Se a gente pensar que 50% das pessoas, né, relatam ansiedade e nervosismo, é muita coisa, não é um dado para a gente ignorar. E no próximo, a gente falando também, né, sobre... Pode passar para o próximo. A gente falando de uma outra empresa, né, que é a Ipsos, que é uma líder global de pesquisa de mercado, cerca de 53% viram a saúde mental piorar, né, aqui no Brasil. Um terço, né, que é mais 34% dos entrevistados, afirmaram que a sua saúde mental mudou pouco no último ano, e cerca de 13% sentiu uma melhora no bem-estar emocional. Então, se a gente começa, né, a pensar aí no resultado geral da pesquisa, olha o tanto de gente, né? 53% de pessoas viram, né, viram a saúde mental piorar. E aí, podemos passar para o próximo. Eu quis trazer esses dados primeiro para a gente só contextualizar, né, em relação ao impacto aí da pandemia, e queria passar agora para a parte, né, do clima organizacional e da produtividade. E aí, falando ainda dos reflexos da Covid, eu acho que o que aconteceu? A gente já tinha alguns desafios, né? Esses desafios que estão aí na tela, eles não são desafios novos, isso já tem há muito tempo. Só que eles foram acentuados, né, com esse momento que a gente está passando. Então, hoje, né, por isso que aí um dos maiores desafios mesmo das empresas, eles têm sido gastos, né, e focados, na verdade, em relação à saúde mental dos colaboradores. Então, quando a gente pensa do afastamento, que a gente já conversou sobre isso, a gente percebeu também um aumento do turnover, né? Sei que tem muitas empresas que, infelizmente, precisaram fazer desligamentos, né? Porque sofreram muito com esses impactos, mas eu percebo também, muitas vezes, né? E a gente consegue ver algumas pesquisas sobre isso, do quanto que o turnover voluntário aumentou, de pessoas, né, exaustas mesmo darem conta. O absenteísmo também aumentou, então a pessoa, né, que muitas vezes não dá conta ali de trabalhar, de falta mesmo. A gente falou também da questão da baixa produtividade, do desengajamento. Então, eu acho que pensando aí no desengajamento, já teve momentos disso que eu falei até antes com vocês, de escutar a pessoa dizer que ela não sabe o que ela tem. Ah, Dani, eu não sei o que eu tenho. Simplesmente não estou conseguindo produzir. Então, então, são desafios que já existiam, só que aí eles, né, trouxeram esse aumento nos desafios que o RH tem. Isso, obrigada. E aí, a gente pode pensar que um ambiente saudável, ele evita afastamento do trabalho. Então, não vou dizer que ele vai impedir, que ele vai solucionar, que é a receita de ouro aí. Não. Mas ele vai, sim, né, evitar que esses afastamentos aconteçam. Então, acabei não trazendo esses dados aqui, até para não estender demais, mas a gente tem alguns outros dados também sobre ergonomia, o quanto que a ergonomia, né, doenças relacionadas à ergonomia causam afastamento de trabalho. A gente também tem aí a questão das relações, quando a pessoa não está bem, o próprio ambiente também que não contribui. E aí, pensando nisso tudo, a gente pode pensar que é o dever, sabe, das empresas promoverem um ambiente saudável mesmo para você trabalhar. E aí a gente precisa, né, a empresa, na verdade, ela precisa ir se adaptando para evitar que as lesões aconteçam, para que ela forneça, né, um espaço para que esse trabalhador, um espaço, na verdade, que o espaço esteja em conformidade com as regras de segurança. E isso aí vale para qualquer empresa, né? A gente não está falando aqui de indústria, a gente está falando de qualquer empresa. Então, é muito importante ter essa atenção, porque a gente está falando do conjunto, né? Corpo e mente. Não adianta focar em um e deixar o outro de lado.
E aí, até falar um pouquinho de dica, eu achei um movimento que aconteceu começou a acontecer no ano passado, foi das empresas doando, por exemplo, ou emprestando cadeiras para o colaborador trabalhar, ou outro tipo, né, de estrutura aí que seja possível para aquela empresa, justamente porque parece pouca coisa, mas não é. Não dá para a gente trabalhar o dia inteiro sentado no banquinho sem apoio. Então, essa questão da ergonomia, ela também foi uma coisa que começou, né, a cutucar aí a gente. Então, esses pontos aí são muito importantes para que a gente tenha um ambiente de trabalho. E aí, vamos para o próximo. Então, a relação, né, de saúde mental e produtividade, ela está super ligada, né, uma com a outra. E aí, a gente pensando, né, no conceito de produtividade, a gente pode entender que ela é uma relação entre a quantidade do que é produzido com relação aos insumos utilizados ou a quantidade de tempo investido no processo. Que, basicamente, né, é a gente pensar no quanto que a pessoa, né, vai conseguir produzir com aquilo que ela tem de insumo, com aquilo que ela tem de recurso. E aí, nos últimos anos, a gente tem falado muito de produtividade, e basicamente a produtividade é você fazer, né, o mais com menos, não necessariamente de ter menos para fazer, mas você conseguir otimizar os seus recursos para ter um resultado bacana. E aí eu queria também retomar o conceito de saúde. Então, a gente viu lá atrás, né, que a saúde ela é um estado, né, completo de bem-estar físico, mental e social. E se a gente consegue, né, pensar aqui, se a saúde mental não está prejudicada, o impacto direto na capacidade de produzir, o impacto é direto na capacidade de produzir e entregar. Então, se eu tenho, né, um colaborador que ele está saudável mentalmente, que ele está num cenário onde a ergonomia tem uma atenção, que ele está num cenário onde tenho, né, boas relações, o ambiente é agradável, consequentemente, né, a produtividade vai ter aí, né, uma melhora. Vocês querem fazer alguma outra pergunta? Isso, tem uma pergunta aqui, ô Dani. Mas, ó, a galera, Guarapari, o pessoal está escrevendo lá, acho que eles estão entrando, né? Eles estão escrevendo Guarapari, Paraná, não falou a cidade, Balneário Camboriú, Cotia e Rio Verde, em Goiás, galera. Obrigado pela presença também. Bom, vamos lá. Olha, a Luciana de Mogi, ela está perguntando para você. Eu tenho uma pergunta. Como as empresas podem desenvolver as habilidades socioemocionais num ambiente remoto, de home office? Eu vou falar um pouquinho disso, mas eu acho que a gente pode começar a pensar assim. Eu acho que dá para fazer várias ações, sabe? Se a gente pensa, quando você fala isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é a questão da inteligência emocional. Então, se a gente consegue que o colaborador, né, a empresa, dê um foco nisso, eu acho que a gente já consegue resultados bem bacanas, sabe? De você criar aí pode ser, né, evento, pode ser momentos, pode ser um curso, pode ser um projeto que vai ajudar as pessoas a desenvolverem esse lado mais emocional e principalmente de lidar com as próprias emoções, de lidar com as vulnerabilidades, de lidar com as dificuldades. Eu acho que contribui muito, sabe? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Ô Dani, eu tenho uma pergunta, na verdade, que como você estava falando aí, me veio à cabeça. Eu estou em home office, a galera toda em home office. E como que o RH, ele consegue identificar, algum problema, se eu não estou bem, de uma forma que não seja, reativa, mais preventiva? Como que ele vai saber se eu estou na minha casa? Como que ele sabe se eu não estou bem, se eu estou passando por uma depressão, se eu estou triste, enfim. Tá. Dá um spoilerzinho que eu vou falar. Você vai... Vou falar disso, mas eu acho que é legal você perguntando, que a gente já começa a pensar, que eu acho que o RH, muitas vezes, ele precisa observar, sabe? Ele precisa observar, ele precisa acompanhar e, principalmente, ele precisa conhecer. Se não é possível para o RH, né? Às vezes você está indo numa empresa enorme, não dá para você conhecer cada colaborador, mas você conhece o líder.
E aí, em parceria com a liderança, você vai conseguir entender ali, né, o momento daquela pessoa e separar a fronteira, né, entre o que o RH pode fazer por aquele colaborador, por aquele indivíduo, e o que eu posso fazer, e o que está além, né? O que está além, né? Às vezes o RH se depara muitas vezes aí com casos muito críticos, né? De um sofrimento muito grande. Então, o RH, ele está além do que a função dele, às vezes até do que é possível fazer, e aí por isso que a gente tem sempre que ter parcerias, que ter redes de apoio, mas aí a gente vai desdobrar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, fechado. Vamos lá então, vamos seguir. Então tá. Falando mais um pouquinho, né, dessa parte que a gente começou, é muito importante, né, que a gente pense no equilíbrio entre produtividade e saúde mental. Não tem como ter uma produtividade com a saúde mental prejudicada. E aí, eu gosto sempre de pensar que a gente, né, isso aí é muito papo de psicólogo também, né? Mas a gente entender, às vezes, se for possível, entender daquele colaborador qual que é o sentido que o trabalho tem para ele, sabe? Por que essa pessoa escolheu esse trabalho? Por que esse trabalho é importante? Lógico, a gente precisa viver, pagar conta, sobreviver e comer, né? Então, eu falo que nessa hora não tem romantismo, não. A gente precisa trabalhar para viver. Mas, assim, a gente pode também pensar no sentido do trabalho, sabe? Do como a pessoa enxerga o próprio trabalho. E aí, até pegando um pouco, né, do que vocês perguntaram antes, entender essas particularidades do colaborador vai fazer com que você consiga ajudá-lo. Cada pessoa aí, né, tem sua realidade. Então, acho que quanto mais você conhece, você consegue, né, e pensando como você pode auxiliar aquela pessoa. Então, eu acho que o ponto principal é a gente pensar nesse equilíbrio, né, entre saúde mental e a produtividade. Então, vamos um pouquinho mais. E aí, que a gente, né, respondendo um pouco aí também, como a gente pode, né, entender como está a produtividade do colaborador e do time também. Então, até um pouco do que eu falei, a gente precisa observar, em primeiro lugar, então, né, aí o olho aí do RH precisa estar muito, muito atento, né, sobre como aquele time, aquele indivíduo está reagindo, e aí dá para a gente pensar de várias formas, né? Produtividade diminuiu, produtividade aumentou também, né? Dá para pensar nisso. A pessoa está mais quietinha e ela já era mais comunicativa. Enfim, observar o comportamento, entender o que está diferente, né, com aquele colaborador ali. Então, às vezes, o RH não precisa, né, de muito tempo para isso, assim. Participa de reuniões, dá uma entrada aí na reunião de outros times, tenta bater um papo com a galera, aí para você começar a observar, né, como aquele time ou aquela pessoa tá. E aí não dá para ficar só observando, né? A gente precisa medir, a gente precisa de dados. Então, quando a gente pensa em RH, e muito do que até a Solids traz para a gente, né, desse RH estratégico, a gente precisa medir. Então, quando a gente tem dados, quando a gente tem, né, informações, né, condensadas ali, a gente consegue visualizar, né? A gente tem vamos pensar, uma gestão à vista, né? A gente tem aí uma informação que ela é muito mais fácil de ser entendida. Então, com isso, né, a gente consegue pensar que é possível, né, fazer algum tipo de estratégia e criar mesmo, né, coisas que a gente pode ajudar mesmo aí o colaborador. Então, agora a gente vai começar a entrar, né, para uma outra parte, que é o que eu quis dizer com a questão do medir. Então, quando a gente mede, a gente tem aí dados em relação, inclusive, até o comportamento, a gente consegue, né, entender melhor aí essa pessoa, esse indivíduo e como ajudá-lo. E aí, pensando, né, avançando aí mais um pouquinho, o comportamento, ele é um termômetro, né? O colaborador, ele vai te dar isso aí, né, de presente para você conseguir entender como ele está. Então, é só uma questão de observar mesmo, né, de criar até estratégias mesmo de observação. E a gente consegue pensar também até mesmo no como está a energia daquele colaborador. Está com energia baixa, está com energia alta, e isso vai impactar diretamente na capacidade deles de entregar, né?
na produtividade, na entrega, né, no atingimento de resultados dessa pessoa. Então, se a gente relaciona, né, a energia, o clima, aquilo que eu falei, né, do equilíbrio da produtividade, todos esses assuntos, eles são interligados e um vai acabar, né, interferindo no outro. Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar muito atento para o comportamento. E aí, pode avançar mais um pouquinho. E aí, eu queria trazer para vocês, conversar um pouquinho, né, sobre o Profiler. O Profiler, né, é uma ferramenta super bacana que a Solis desenvolveu, e ele, né, traz vários insights, né, para a gente aí em relação ao colaborador. Mas antes de falar do Profiler, eu acho que é legal contar um pouquinho da minha experiência, né, em relação ao mapeamento comportamental, que, como eu já trabalhava há muitos anos, né, com RH, eu comecei a trabalhar com o Profiler, se eu não me engano, foi no finalzinho de 2018. Então, não tem tanto tempo assim. Só que antes eu usava muito teste psicológico. Então, muitas vezes, né, isso aqui é uma opinião minha, tá? Se alguém te discordar, alguma coisa aí, a gente está super aberta ao diálogo. Mas eu muitas vezes eu ficava um pouco incomodada em relação à informação que os testes psicológicos traziam e como eu aplicava isso, né, no recrutamento e seleção. Então, às vezes, acaba sendo muito mais invasivo, tem muito mais informações, e eu né, estava um pouco satisfeita com aquilo. E quando eu fui procurar, né, novas ferramentas, mapeamentos, que eu, né, me deparei com o Profiler, eu fiquei muito, muito feliz, porque acaba que é um mapeamento fácil de se fazer, não tem lá aquele monte de coisa para você ficar corrigindo, teste psicológico, que leva muitas vezes um tempão. E eu acabei gostando muito. Então, assim, fez muito sentido para a minha vida profissional. E o que ele faz, né? Então, acho que é legal trazer isso para vocês, para quem não conhece também. Ele é um sistema, né, muito moderno de identificação de perfil comportamental. Ele pode ser usado, né, no recrutamento e seleção. Você pode usar no remanejamento, né, de funções, de cargos aí. Você consegue fazer construção de equipe baseado nele, consegue fazer gestão motivacional e gerenciamento de pessoas também, e ele é baseado no DISC. Então, eu quis, né, trazer um pouquinho de contexto para vocês, até para a gente poder falar um pouco mais do próprio Profiler. Então, pode avançar mais um pouquinho. Não é o foco hoje, o Profiler é um relatório enorme que traz aí um monte de dados, mas para o nosso papo, eu fiquei pensando em alguns pontos específicos, né, do relatório. E um deles são os indicadores situacionais, que são vários, né, são diversos. Eu separei só 3 deles para a gente pensar dentro aí do nosso papo de hoje. E aí, pensando primeiro na energia, a gente pode pensar, né, que no Profiler, a energia ela vai mostrar o pique do colaborador, né? O pique que ele está ali, que ele tem nesse momento para o trabalho. E é sempre, gente, um retrato do momento, né? É uma fotinha ali, né, do que está acontecendo com a gente agora. Então, essa energia, ela mostra o quanto a pessoa, né, tem de capacidade ali de absorver o estresse, se a energia está alta, a gente consegue, né, pensar que a pessoa ela está com uma capacidade de entrega muito bacana. Se a gente está com a energia baixa, né, ou muito baixa aí, a gente também consegue entender que esse colaborador, muitas vezes, né, ele não está bem, a gente pode começar a criar insights a partir disso. Pensando no outro índice, que é o aproveitamento. O aproveitamento, ele está falando muito, né, do quanto que a pessoa, né, está conseguindo e está percebendo, né, se suas habilidades elas estão sendo bem aproveitadas onde ela está trabalhando. Então, se a gente pensa que o índice de aproveitamento dela está baixo, a gente consegue pensar que, poxa, como tá, né? Como essa pessoa está se sentindo em relação às habilidades que ela tem? Será que elas estão sendo bem utilizadas? Ou será que elas não estão, né? Às vezes o índice de aproveitamento está lá no alto. Então, a gente pode pensar que essa pessoa está muito feliz ali, que ela está conseguindo ver que as suas habilidades fazem muito sentido para o que ela está fazendo.
E aí, um outro que eu quis trazer é um índice que mede a exigência do meio. E o meio está falando, né, do meio, do ambiente de trabalho, ali, do momento da pessoa, do meio, né, que ela está inserida. E ele vai medir o quão forte é a exigência, né, que essa pessoa tem. Então, se a gente consegue ver que o índice de exigência do meio ele está muito alto, já é um ponto de alerta para a gente pensar como aquela pessoa está lidando com essa exigência. E aí, fazendo, né, um apanhado geral desses três, você mapeia esse comportamento, mapeia, né, esse indivíduo, esse colaborador, e você já consegue entender, naquele momento, como ele está. E quando você consegue ter esse dado, né, em mãos, você já pode começar a criar estratégias para poder lidar com aquela pessoa. E aí a estratégia vai ser para poder, né, ajudar essa pessoa a ter um maior aproveitamento. Será que ela está no cargo certo? Será que essa função tá demais para ela? Será que essa meta está muito pesada ou não? Será que ela está frustrada, está entediada porque ela sente que as habilidades não estão aproveitadas? A energia caiu porque ela está sendo muito cobrada, ou caiu a energia porque ela não está sendo desafiada. Enfim, dá para a gente fazendo aí, né, vários pensamentos, né, e vai criar várias estratégias para poder lidar com esse colaborador. Um outro ponto que eu acho legal a gente trazer também, que o Profiler proporciona, é a questão da análise de grupo. O que é isso, né? Eu consigo, com a plataforma, fazer uma análise do meu time. Então, eu posso pegar ali um time, 2 times, a empresa inteira, e consigo analisar vários pontos, né, em relação àqueles colaboradores. Então, eu consigo pensar no nível de energia, né, do time todo, o nível de exigência do time todo. Então, se você faz isso e você já começa a identificar, por exemplo, né, que o nível de energia está baixo. E aí poxa, peraí, como assim esse time ou a empresa inteira está com energia baixa? O que eu posso fazer? Aí é um trabalho, né, de investigar, da gente entender o que está acontecendo dentro daquele cenário, daquele time, daquele indivíduo, ou indivíduo não, né, daquele grupo, do time ou da empresa como um todo, para que isso aí esteja acontecendo. Ou então está todo mundo com energia muito boa, né? Os índices de aproveitamento tão bacana, e aí a gente consegue pensar que, olha, que bacana. Então pode ser que essas pessoas estão felizes, estão desenvolvendo bem, e aí, né, não necessariamente vou aumentar a meta, né? Mas eu posso pensar que isso faz sentido, é condizente com a entrega, sabe? Então, eu acho que dá para a gente poder fazer vários tipos de análises, tirar vários insights aí, né, em relação aos nossos colaboradores. E daí dá para o RH ir criando várias diversas, né, estratégias aí junto com a liderança. Del, tem perguntas? Tem algum ponto assim para a gente avançar? Por enquanto não, pode avançar, pode avançar. Então, beleza. Passando aí, né, para o próximo tópico e para o nosso último tópico também, a gente queria trazer para vocês, né, mais um pensamento mesmo, assim, né, de quais ações a empresa, né, pode realizar para promover, incentivar o bem-estar dos colaboradores e qual que é o papel, né, do RH nesse ponto. O que o RH pode fazer para poder manter a energia e a saúde mental dos colaboradores? O que a gente pode contribuir nesse sentido? E aí, a hora da dica, né? Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente começar a pensar. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o cenário, que é um pouco do que eu estava falando antes, né? A gente precisa entender, conhecer. Eu acho que quando a gente tem esse olhar de saber dizer o que está acontecendo com aquele time, o que está acontecendo com aquela equipe, eu acho que faz com que a gente tenha aí, né, eu ia falar faca e queijo na mão, parece muito fácil, porque não é nada fácil, né? Mas acho que já traz muito um insight mesmo para a gente pensar algumas coisas. E para isso é muito importante, né, para entender que a gente escute.
Então, escutar, sabe? Escutar atentamente, né? Igual a gente fala da escutativa, né? Para que a gente consiga entender muito sobre o que está acontecendo. Porque a partir do momento que você entende, que você já tem clareza do que está acontecendo, você consegue criar planos de ação. Não dá só para entender, saber o que está acontecendo naquele cenário e não fazer alguma coisa. Então, a gente começa a pensar aí nos planos de ação. Eu acho também muito importante que a gente consiga, né, fazer um mapeamento do comportamento da equipe, que a gente consiga, né, trazer dados relacionados a isso, que a gente consiga entender o time, né, de forma até numérica mesmo, sabe? Eu acho que nesse momento aí os dados, eles são os nossos aliados, porque eles vão nos ajudar a criar essas estratégias. E é muito importante, né, que o RH e a liderança trabalhem em conjunto. Então, nesse momento, a parceria ela é fundamental, porque acaba que, né, se a gente pensa em empresas que são maiores ou até estruturas diferentes, não vai ser o RH que vai estar ali no dia a dia com aquele colaborador, é o líder dele. Então, nessa hora, essa parceria ela está muito azeitada para que a gente consiga, né, funcionar bem junto. E aí, pode avançar um pouquinho. Pegando nesse ponto que eu acabei de falar da liderança, eu acho que é muito legal, né, que a gente dê uma atenção para esses líderes, né, para ajudar eles nesse sentido. Então, eu coloquei a questão da liderança inspiradora, eu acho que é importante em qualquer momento, mas nesse momento, né, que a gente está passando, ter um líder que inspira é muito importante. E aí eu não estou falando, gente, daquele líder, né, que é super animado, que né, que tem esse perfil assim mais animado, mais agitado, nem nada disso. É aquele líder que inspira pelo exemplo, é o líder que motiva, que engaja, que está junto, que colabora, que serve de apoio ali para a equipe. E aí, quando o colaborador ele percebe isso, ele vai se sentir muito mais acolhido ali pelo aquele líder, pela empresa também. Então, é muito importante que o RH desenvolva aí políticas, né, de treinamento de liderança, que crie, sei lá, né, uma trilha aí de desenvolvimento. É muito importante ter atenção nisso. E também ajudar o líder, né, na gestão da mudança. Então, muitas vezes as empresas passaram por momentos muito difíceis, né, de demissão, teve que rever a estrutura, teve que contratar, né, mais pessoas, enfim, tiveram várias mudanças e muitas vezes mudar não é fácil, né? Não tem gente que gosta, né? Tem gente que torce aí para uma mudança, que se estimula com mudanças, mas muitas vezes mudar não é uma coisa simples. Você tira a pessoa ali da zona de conforto, tira ela do conhecido. Então, às vezes, é preciso preparar um pouquinho o terreno, né? Mudanças, muitas vezes, elas são necessárias e são muito importantes, né? E estimulam. Mas é importante também a gente pensar que, às vezes, a gente precisa preparar. Então, o líder precisa estar muito ligado em relação a isso. Eu já falei um pouquinho antes, né, da inteligência emocional. Então, como a gente vai lidar com os problemas que estão maiores, né, e mais frequentes. Então, a gente precisa saber, né, entender aí as nossas emoções, nosso estado mental, saber como eu estou, né? E aí é muito importante ajudar com que o líder entenda isso em si mesmo e também, né, dos seus colaboradores, saiba lidar com os momentos aí de dificuldade dos colaboradores. E um ponto também que eu acho muito legal de falar é da questão da vulnerabilidade. Então, o líder, né, que é aquele líder inspirador, ele também é frágil, ele também se mostra vulnerável, porque para que ele desenvolva, para que ele aprenda, né, a gente precisa de ter um pouco de vulnerabilidade. Eu gosto muito do exemplo, né, do copo cheio e do copo meio cheio. Eu acho que quando o copo está cheio, não cabe mais nada. Inclusive, se colocar alguma coisinha ali, ele vai transbordar, vai vazar. Se a gente tem um copo ali meio cheio, sempre tem espaço para caber mais alguma coisa. Então, mostrar que a liderança pode ter isso, né, esse espaço, e aí essa parceria com o RH é muito legal de acontecer. Então, de alinhar de estar mais próximo, né? Eu coloquei uma metodologia que é o one-on-one, que é o momento que você tem ali para o liderado falar dele,
ou, né, não precisa ser sempre entre líder e liderado, pode ser o RH com a liderança, para eles poderem falar um pouco das dificuldades. Então, acho que é importante ter esse momento para conversar, né? E também, né, não sobrecarregar o líder com demandas demais, de respeitar o limite aí de cada um. Eu tenho visto muito que a liderança, né, todo mundo está com muito trabalho, todo mundo está sobrecarregado, isso está de uma forma muito geral. Mas eu vejo muitas vezes que o líder está assim, né, na tampa. E ele também, né, é um colaborador. É igual eu brinco também, né, que às vezes a gente esquece, né, a gente esquece ali de dar um cuidado, uma atenção maior para a liderança, e eles também são colaboradores, têm os limites deles. Então, pensando lá atrás, né, da questão da produtividade, produtividade não é volume, né? A gente precisa de produzir, de entregar da melhor forma possível, mas não necessariamente isso é em quantidade, né? Podemos passar para o próximo. E aí, eu queria falar agora um pouquinho sobre a questão do apoio para o time. Então, aquilo que eu falei antes, né, de você entender seu time, né, o que motiva, o que inspira, o que estimula o time. Reforçar, né, aquele sentimento aí de união, sentimento de cooperação, de apoio. Eu percebo muitas vezes que nesse isolamento que a gente está, né, às vezes a pessoa fica o dia inteiro sozinha, né? Tem pessoas que estão ali em casa, sozinhas, trabalhando, tem pessoas que estão, às vezes, né, num cenário que tem um monte de gente, mas não está ali, né, trocando, né, estreitando ali as relações e se sentem sozinhas. E antes, né, da pandemia começar, quem trabalhava presencialmente estava ali com um colega do lado, podia sair para almoçar, tomar um café. E acaba que se a gente não prestar atenção, essa união, esse sentimento de cooperação e apoio, ele reduz. Então, o que a gente pode fazer ou propor, né, para que esse sentimento seja fortalecido? Será que eu posso fazer, né, alguma política, algum evento, algum trabalho em conjunto? Não sei, fazer, né, squads, equipes, sei lá, que vão trabalhar no mesmo tema, no mesmo projeto. Dá para poder criar aí coisas que vão estimular essas pessoas a trocarem. É muito importante. Falei também sobre a questão, né, de monitorar a produtividade. A gente falou de mapear o comportamento, estava falando de dados, mas é importante também a gente mapear e ter dados de produtividade. Isso, né, consegue trazer para a gente aí os insights. Então, se produzia X e de repente passou a produzir Y, opa, o que está acontecendo? Então, isso já começa a ter ideias, dar ideias para a gente trabalhar de forma preventiva. E um ponto legal também é de criar um processo, um fluxo de trabalho, uma organização. Porque é muito fácil. Assim, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a trabalhar home office por conta da pandemia, fiquei muito perdida, né? Peraí, o que eu vou fazer agora? Que horas que eu vou levantar? Que horas que eu vou comer? Meu horário de almoço vai ser o mesmo? Não sei. Isso foi deixando as pessoas um pouco meio perdidas. E aí, quando a gente pensa, né, em organização, a gente pode aproveitar da tecnologia, né? Que traz aí, tem diversas ferramentas no mercado para ajudar a gente a se organizar. Tem o bom e velho papel e caneta também, que super funciona. Eu mesmo preciso escrever para poder me organizar. Então, cada um, né, dentro aí do seu cenário, do que faz sentido para você, né, para si, vai poder criar uma organização, que é muito importante. Também ferramentas que vão otimizar, né, o tempo e a entrega são muito legais. Então, né, se a gente tem aí, né, algum tipo de ferramenta que vai contribuir para isso, é bacana utilizar. E um ponto muito importante também é estabelecer metas claras. Então, peraí, qual é a meta daquele colaborador, daquele time? Isso está claro para o time? Ou foi uma meta só imposta? Faz sentido? Essa meta é estimulante? Ela é atingível? Porque a meta, muitas vezes, né, o desafio, ele precisa ser estimulante. Se ele for muito fácil, pode ser que não faça sentido. Mas também a gente não pode mirar alto demais, né, no sentido de daquilo não ser atingível. Então, é muito importante a gente pensar nesse cenário. Ainda falando, pode avançar. Ainda falando, né, do apoio do time, a gente pode criar sistemas, por exemplo, de bonificação ou premiação, né, que sejam aí incentivos para a produtividade. Então, sei lá, atingiu meta, entregou o projeto, concluiu uma tarefa. Cada empresa aí pode pensar em como premiar, bonificar
o colaborador. E eu nem estou falando de prêmio, de dinheiro, que eu sei que muitas empresas, né, não podem fazer isso, né, não está fácil aí para ninguém, mas a gente pode pensar que o que eu posso fazer, sabe? O que eu posso fazer para aquele colaborador que ele atingiu bons resultados? É um bilhete que eu vou escrever? Teve uma empresa que eu trabalhei que eu achava uma coisa mais fofa do mundo. A pessoa responsável pelo RH, ela fazia, era um bilhetinho, gente, do tamanico assim. Aí ela escrevia o bilhetinho, obrigada, você, sei lá, foi o herói do dia, alguma coisa nesse sentido, e ela distribuía para as pessoas. E aí, quando teve uma vez que quando eu saí da empresa, eu guardei todos os bilhetinhos que eu recebi. Então, é uma coisa muito pequitica, mas que faz uma diferença enorme ali, né, no dia a dia da pessoa. E outro ponto também é a questão de oferecer a rede de apoio. E aí, essa rede de apoio, ela pode ser interna ou ela pode ser externa. Que na verdade é o quê? Onde que a pessoa pode procurar ajuda? É um telefone de alguma empresa parceira que ela vai acessar? É uma plataforma de atendimento psicológico? É uma parceria com um psicólogo que vai numa empresa fazer palestra? Ou que ele vai fazer alguma escuta? Não sei, né? A gente pode pensar aí se a nossa empresa, né, ela tem uma rede de apoio, se ela tem um lugar onde as pessoas podem pedir ajuda, ou, né, às vezes não pode fazer isso, mas eu posso pelo menos promover isso. Então, falar, olha, aqui você consegue ajuda desse tipo. Então, pensar um pouco disso. Eu tenho falado sobre a questão do excesso de trabalho. Então, né, acabei de falar que produtividade nem sempre é volume. Então, metas estimulantes, desafiadoras, não são metas massacrantes. Então, a gente tem que pensar nisso, né? O clima, né, que a gente está falando disso muitas vezes, né, ninguém quer trabalhar num clima ruim, num clima pesado, num clima difícil, ainda mais nesse momento. Então, muitas vezes aí online, o que eu posso fazer, né, para que esse clima fique agradável, para que tenha um clima amistoso entre a empresa, que tipo de ação eu posso ter, né, enquanto RH, para integrar, né, todo mundo. Um ponto que eu tenho percebido também que é muito importante é a questão da comunicação. Então, antes a gente estava presencial, às vezes você ia ali e falava para todo mundo a mesma coisa. Agora não, a gente tem que usar ferramentas de comunicação, a gente precisa, né, se comunicar de uma forma diferente. Então, é importante não ligar o automático, né? De pensar como eu estou comunicando, o que eu estou passando, né? O que eu quero passar. Porque muitas vezes, quando a comunicação não é efetiva, ela não vai colaborar, ela vai prejudicar, ela vai causar desgaste. Então, a gente tem que pensar nisso. E a gente também pode pensar, né, nas políticas e benefícios de saúde mental e de redução de estresse. Vi algumas empresas que fazem, né, mindfulness, fazem yoga, fazem momentos de ginástica laboral, fazem relaxamento, enfim, né? A gente pode começar a criar estratégias nesse sentido, né, de eventos que vão trabalhar aí a saúde mental e o clima também. Dá para fazer isso online, não precisa ser sempre presencial. E com o colaborador, é muito importante nesse momento que ele se sinta pertencente àquela empresa, né? Que ele sinta que ele é importante, que a empresa precisa dele, que ele precisa também da empresa. Acho que quando você tem esse senso de pertencimento, você consegue trabalhar melhor, você consegue ficar, né, contribuir mais e, consequentemente, a sua produtividade aumenta. Então, essas aí foram algumas das dicas, né, que eu quis trazer para vocês. Mas um pontinho, né, que muitas vezes aí a gente deixa de lado, que é o próprio RH. Então, né, como que o RH, né, o que ele faz para ele poder ficar saudável mentalmente? Porque não adianta a gente servir de apoio aí para a empresa toda, para a liderança, para os colaboradores, se a gente não estiver bem. Então, eu acho que o autoconhecimento é extremamente importante. Então, aí existem, né, diversas formas de buscar um autoconhecimento, a gente pode recorrer, né, para aquilo que faz sentido para cada um. Inclusive o Profiler, que eu falei antes, né? O Profiler é uma ferramenta de autoconhecimento que serve também para autoconhecimento, é muito bacana para a gente entender, né, como a gente se comporta diante de algumas situações. E também aquilo que eu falei da rede de apoio, sabe? Que quando a gente tem uma rede de apoio que eu posso recorrer, que eu posso, né, ter ali como
um step mesmo, sabe? É muito importante saber que o RH também precisa ser ouvido, o RH precisa chorar suas pitangas, né? Igual a gente fala aqui em BH. Então, a gente precisa muito disso. E se qualificar, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Trocar ideia, ouvir, né, a experiência aí de outros RHs, fazer benches, né? Trocar ideias mesmo, sabe? Fazer cursos, treinamentos. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente se sente mais preparado, a gente se sente mais confiante e também vale para o RH, do respeito ao limite, né? Então, todo mundo tem seu limite, todo mundo tem aí, né, o seu máximo, né? Então, a gente precisa de ter essa atenção de respeitar mesmo, sabe, os limites da gente. E isso vale também para o RH. Então é isso, gente. Esses pontos que eu queria trazer, né, para vocês. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma, que tenha feito sentido para vocês, né? Que vocês possam, né, utilizar aí no dia a dia de vocês. Deixei aí o meu contato, meu e-mail, o meu LinkedIn também. Então vocês podem ficar à vontade para me adicionar. Se, sei lá, tiver alguma pergunta depois que não lembrou, quiser fazer, ou para a gente trocar uma ideia, a gente pode trocar. E também quero deixar aberto agora, né, para a gente poder falar, né, trocar uma ideia. Se tiver alguma pergunta, Del, você pode trazer, e aí a gente vai batendo um papo. Oi, Dani. Então, eu vou tentar entender aqui a Marisa Aparecida Ferreira. Uma situação que aconteceu comigo. Neste período de home office, eu tive dengue e eu tive que continuar. O RH nem ficou sabendo disso, trabalhando no mesmo período devido às aulas ser online. Como ficar em casa se eu já estava em casa? Ou seja, eu acho que ela está falando, numa situação normal, ela tendo dengue, o RH ficaria sabendo e a mandaria para casa, né? Como ela já está em casa, o RH nem soube e ela já ficou em casa. Eu acho que é mais ou menos isso que ela quis dizer, né? Como tratar essa situação? Uai, aos atestados médicos aí, né? A gente tem que pensar que a gente precisa trabalhar quando a gente dá conta. E que é aquilo que eu falei do limite, né? Então, por exemplo, eu já tive dengue, acho que 3 vezes. Dengue, pelo menos para mim, né? Foi um negócio terrível, assim. Eu fiquei com muita dor, fiquei muito mal e eu não dei conta de trabalhar. E é engraçado você estar falando isso, porque a sua pergunta ela faz sentido, sim. Eu já vivenciei, né, enquanto RH, coisas assim, da pessoa comunicar depois, falar assim, eu passei mal, o médico me deu 7 dias de atestado, mas eu estou aqui trabalhando. O que eu faço? Eu lanço atestado ou não? Não quero ficar com atestado, eu estou em casa, já não aguento mais, não quero ficar parada aqui, prefiro trabalhar. Mas aí, gente, é importante a gente pensar no limite, sabe? Porque eu posso pegar meu computador, deitar lá na minha cama e trabalhar. Mas se eu estou mal, eu preciso procurar um médico, preciso procurar ajuda e respeitar o meu limite. Porque nesse cenário que a gente está, é muito fácil, né? Eu trabalhar aí 12, 15, sei lá, né? Várias horas aí por dia e não respeitar o meu limite. Por quê? Se fosse um cenário presencial, provavelmente você teria ido ao médico, o médico teria te dado, né, os seus dias de atestado, e você teria ficado em casa. E aí, ficar em casa de home office é eu fechar o meu computador, eu desligar o meu celular de trabalho, eu estar de atestado, eu estar descansando e me recuperando. Porque aqueles dias ali que você precisou se ausentar do trabalho, é justamente para você se recuperar. Então, aí, né, não sei se você entende bem, mas acho que se você for RH, é aquilo que eu acabei de falar. RH também precisa se cuidar. Legal, é isso mesmo. Ela respondeu aqui no chat que é isso mesmo que ela queria saber. Agora, é uma pergunta que, enquanto você estava falando, também me veio à mente. Você disse, no home office, muitas pessoas estão em casa, estão sozinhas, né, e isso bate aí um certo sentimento, e você deu alguns mecanismos. Tá, pessoa sozinha.
E a pessoa que agora tem a família, que a família passou a fazer parte da vida dela, e muitas vezes é a criança que não deixa, de repente, o pai ou a mãe trabalhar. Enfim, como administrar essa situação para que a gente não entre numa doideira mental, num estresse, né? Estresse, né? Prender o marido no banheiro, a esposa na cozinha, os filhos no quarto, como a gente faz? Então, eu sempre que eu penso nisso, eu acho que é importante a gente pensar que, é igual eu tô aqui, né? Eu pude me fechar aqui no quarto e eu tô conversando com vocês. Tem muitos cenários que isso não é possível. Tem pessoas que não têm, né? Essa possibilidade. E aí, eu fico pensando muitas vezes também nas crianças, né? Às vezes para a criança entender, se ela for muito pequena, entender que o pai ou que a mãe não está disponível, que ele está trabalhando, que ele está fazendo reunião e ele não pode falar agora, é muito difícil. Então, eu acho que nessa hora precisa de ter muita compreensão da empresa, de quem está fazendo a reunião junto ali com você, do próprio colaborador, e que pode pensar em criar estratégias. Então, aí, né, se eu tenho crianças pequenas, né, ou se eu tenho familiares que precisam transitar ali naquele mesmo ambiente, eu acho que a gente pode começar a pensar em estratégias. Colaboração mesmo, né? Aí que a gente vai precisar, né? Tá todo mundo dentro de casa, faz com que a gente precise se comunicar. E aí, às vezes, aquela pessoa que você não via, só via de noite, você tá vendo ali literalmente o dia inteiro, a relação às vezes fica um pouco complicada, né? Então, acho que muita gente está lidando com isso. E aí a gente precisa conversar, né? O diálogo, eu acho que aí nessa hora é extremamente importante. A gente precisa ouvir, né? Principalmente ouvir e falar também das nossas dificuldades. Criar estratégia, né? Sei lá, aí cada um tem que pensar no seu cenário. Mas, filho, né? Vamos combinar que de tal hora, né? A mamãe não pode te dar atenção. E aí, depois, tal horário, a gente vai separar para que a gente só brinque. Ou, né, colega de quarto, tal horário, assim, é muito difícil para mim, porque eu faço reunião importante nesse horário. Tem como a gente poder combinar aí, né, as reuniões? Porque às vezes tem uma pessoa sentada da outra, né? Então, do lado da outra. Então, meu marido, muitas vezes, está sentado do meu lado. E aí a gente precisa, né, entrar aí num consenso. Então, é comunicar. É comunicar mesmo, não tem outro jeito. Perfeito, isso mesmo. A Rafaela, inclusive, ela falou: eu vivo essa realidade, home office com uma bebê de 1 ano e 6 meses. Teve gente que nasceu, o bebezinho nasceu no começo da pandemia e a pessoa tá aí amamentando, né, vivendo aí os primeiros, né, meses aí do bebê com a pandemia e o trabalho em casa. Como você falou, é adaptação, é colaboração mesmo de todo mundo, né? Para que todos saiam de forma positiva dessa situação, né? Sim. Dani, suas considerações finais, por favor. Gente, muito obrigada, né? Como eu falei, assim, foi um prazer o convite de vocês. Espero que tenha, né, contribuído aí, que seja um pouquinho para cada um, que, né, eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Me sigam lá no LinkedIn, me adicionem. E muito obrigada, assim, gostei muito do papo. Obrigado, Dani. Nós, do Grupo Top RH, que agradecemos a sua disponibilidade. Você falou que está de mudança, que amanhã cedo você muda, né? Mas mesmo assim, você reservou aí um lugarzinho bonitinho, né, para a gente poder conversar. Foi de grande valia, tenha certeza disso. O pessoal curtiu bastante, eu estou vendo aqui no chat elogios. Então, eu só tenho a agradecer a você, o patrocínio da Solids, né, que lhe trouxe aqui para falar com a gente. E olha, sucesso cada vez mais aí na sua carreira, tá bom? Obrigada, Débora. Obrigado Obrigada. mesmo, viu, pelo carinho. Um abraço, gente. Até mais. Galera, lembrando que nosso próximo encontro... Deixa eu tirar o óculos agora. Nosso próximo encontro é dia 30/6. A gente ainda não tem o tema, porque a empresa está estudando ainda o palestrante e o tema, mas vocês fiquem de olho, a gente está mandando para vocês toda terça-feira a nossa newsletter, então lá vocês podem se informar, mas conhecimento a gente tem de montão para vocês. E como eu falei no início, o Top RH Sync, eu falei de 9 a 13, não é 9 a 13, é 9 a 12, são 4 dias, nós contando o dia 9.
Tá? A gente está aí com mais de 100 empresas para poder trazer cases para falar para vocês, um evento gratuito das 9 da manhã às 19, com 6 eixos temáticos, como eu falei, olha, benefícios, desenvolvimento humano, gestão e estratégia, encontrando os melhores talentos, diversidade e inclusão. São empresas de primeira grandeza falando para vocês, olha, Açaí Supermercados, Honda, Volkswagen, Klabin, PepsiCo, Unilever. Então, galera, o link está aí em cima. Vai lá, já se inscreva e garanta a vaga de vocês, porque vai ser um mega evento. Ano passado foi sucesso, com mais de 70 empresas, e esse ano a gente tem mais de 100 empresas. Agradeço todo mundo aí, os 4 cantos do Brasil, como eu fui falando no decorrer, norte, sul, leste, oeste. Obrigado mesmo pela audiência de vocês. Agora já são o quê? 6 horas? 6h20? Hora do café, né, galera? Então, obrigado pela presença de vocês, gratidão mesmo, beijo, abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. Recrutamento e seleção inteligente, desenvolvimento e retenção de talentos. Tudo que o seu RH precisa para criar um time de alta performance e reduzir custos em um só lugar. A Solids é uma plataforma completa de gestão de talentos com People Analytics e gestão comportamental. Transforme o seu RH com a Solids.